Se você tem sua oferta física, pode trazer, fica à vontade. Márcio, depois você tira, tá? Depois. Então, nós estamos nos nossos 40 dias de propósito, de jejum. Eu tenho visto algo diferente. Eu tenho visto uma quantidade maior de pessoas participando. Tem me chamado muita atenção. Das outras vezes, a gente sabe que nem todo mundo participa, mas eu imagino que esse ano nós estamos batendo um recorde de participações. E se você não está fazendo parte ainda, não tem problema. Hoje nós estamos em qual dia? Deixa eu ver aqui. Quem me ajuda a ver aqui? Dá para ver pelo informativo. 16? 16 ou 17? Olha aí. Me ajudem aí. O Rony está vendo, dá para ver pelo informativo. Então, ainda dá tempo de você participar, não tem problema. Hoje é o 17º dia do nosso jejum, nem chegamos na metade ainda. Estou vendo alguns irmãos mais magrinhos, mais saudáveis, olha só. O jejum está até cuidando do nosso corpo. Então, se você não está fazendo parte do jejum, ainda tem tempo. Você tem dúvida de jejum? Pergunta para o seu líder, para o discipulador, para o Carlos, para mim. Pergunta, não tem problema, A gente te orienta, a gente te auxilia. Mas ainda dá tempo de de você participar daquilo que está acontecendo em nosso meio. Então, hoje nós estamos no nosso 3º domingo. Convido você a abrir lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Amém? Você achou? Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Eu quero pedir, junto com a Tua igreja, usa a minha vida, Senhor. Eu não quero falar por mim, de mim, mas eu quero que o Teu Espírito Santo, é meu pedido, que o Teu Espírito Santo fale através da minha vida. Coloque as Tuas palavras na minha boca, Senhor. Usa-me como um profeta, Pai, para anunciar a Tua palavra. Que esta palavra venha edificar as nossas vidas. Que esta palavra venha transformar as nossas vidas. Que esta palavra venha mudar os nossos corações, Pai. Alcance, Senhor. Alcance as nossas vidas. Fale conosco, meu Pai. Fale com cada um de nós. Não queremos ouvir, receber a Tua palavra e continuar os mesmos, Senhor. Nós queremos mudar, porque tem poder na Tua palavra, Senhor. Que esta palavra venha curar a nossa alma, curar a nossa vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um. Que o nosso coração esteja aberto, Pai. Que o nosso coração tenha sede e fome de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Independente de quem estar aqui, de ser eu ou outra pessoa, Pai. Mas é o Senhor que vai falar. É o Teu Espírito Santo que vai falar. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus, nosso entendimento. E que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós oramos, Pai, que a cada domingo a Tua palavra seja revelada aqui neste púlpito, Senhor. Que o Senhor use cada pregador e pregadora, Pai. Que esta igreja seja alimentada pela Tua palavra. Que a decisão das nossas escolhas, caminhos e ações sejam orientados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que não possamos negociar o Evangelho, abrir mão daquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Mas que como igreja, possamos, Senhor, realmente viver a Tua verdade, os Teus preceitos, Pai. Que a Tua igreja
possa ter fome e sede da palavra, ler a palavra, estudar a palavra, viver a palavra, Senhor. Que a tua palavra esteja no coração da tua igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, no trânsito, Senhor, em qualquer circunstância da vida, que a tua palavra esteja encarnada em cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra seja lida, seja ensinada, Senhor, que a tua palavra seja vivida, Pai, que no nome de Jesus, Pai, as pessoas possam ver a tua palavra em nós, Senhor. Deus, nos perdoe pela preguiça de ler, pelo desânimo de ler, Pai. Repreende isso do nosso coração, Pai, que no nome de Jesus possamos ser conhecedores da palavra, que tenham pessoas, Pai, que sejam aptas, Pai, a ensinar, a corrigir, Pai, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Paulo, quando fala isso, ele estava preso. Paulo estava preso. E ele manda o povo se alegrar. Nós, em nossas condições de aflição, de dor, de decepção, a gente se desespera, a gente pensa em abandonar, a gente pensa em parar. Nós, em momentos de transtorno, parece que perdemos a nossa convicção e o nosso entendimento daquilo que Deus nos chamou e daquilo que nós somos em Deus e daquilo que Ele é. Nós, enquanto pessoas, ficamos à mercê das circunstâncias. E talvez se fosse nós numa prisão, a gente falava assim: Senhor, o que valeu a pena eu pregar o Evangelho ou servir ao Senhor? Olha onde eu vim parar. O que valeu a pena entregar toda a minha vida? Estou preso. Eu vou escrever uma carta e falar: gente, deu ruim, aborta a missão. Sai fora. Mas Paulo não fala isso. Paulo fala para a igreja: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Então Paulo, ele fala de uma alegria, pelo contexto. Paulo fala de uma alegria que não depende das circunstâncias. Paulo fala de uma alegria que tem a ver, que está relacionada com a relação com Cristo Jesus. E hoje nós estamos correndo, desejando muitas coisas. Enquanto nós estávamos aqui adorando ao Senhor, nós ouvimos o nome de Cristo várias vezes, nós entoamos o nome de Jesus várias vezes. Me fez lembrar de uma experiência que eu tive há não muito tempo. Eu fui numa igreja. Em nenhum momento eu ouvi falar de Jesus. Em nenhum momento a igreja foi direcionada a olhar para Jesus. Em nenhum momento se buscou ali a glorificação de Jesus. Pelo contrário, todo momento era algo voltado para as pessoas. E era um lugar que acho que dava 10 salões desse, imagino eu. Estou exagerando, Patrícia? Sou muito mal em raciocínio espacial. E eu fiquei realmente entristecido. E eu falo isso aqui no púlpito porque antes de ir para esse lugar, eu orei ao Senhor.
Falei, Senhor, eu não quero criticar, eu não quero julgar. Eu fui muito limpo, eu fui desarmado. Mas eu saí decepcionado. E eu não fiquei bem. Eu não fiquei bem por muitos dias. Porque as pessoas estão deixando de desejar a Jesus. As pessoas estão desejando de pregar a Jesus. As pessoas estão esquecendo do que é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. E aí, eu até conversei com a Patrícia, porque uma vez eu estava passando com o Renato, e o Renato talvez não se lembre, mas estava passando de carro, eu falei, nossa, olha esse lugar top, olha essa igreja. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, esse lugar aí, isso não quer dizer nada. Isso daí não representa nada, acho que você nem se lembra. Não vou nem falar onde que é, né? Mas depois eu te falo, você vai lembrar. Mas não falando do lugar em si, meus irmãos, da estrutura. A estrutura. E eu lembrei exatamente. Mas o lugar que eu estava era aquele lugar que ele falou. Hein? Olha que interessante. Olha que interessante. E eu lembrei disso. Eu fiquei mais triste ainda. É por isso que eu estou falando sobre isso aqui, porque é algo que realmente Deus me trouxe esse entendimento. Então nós estamos desejando tantas coisas. E por que nós desejamos tantas coisas? Porque Deus deixou de ser a nossa satisfação. Deus deixou de ser a nossa satisfação. Desejamos, buscamos, correndo, vamos suprindo um monte de coisa, porque Deus deixa de ser a nossa satisfação. E aí nós estamos pecando, caindo, levantando, pecando, caindo, levantando, destruindo as nossas vidas. Por quê? Porque somos pegos por iscas que nos chamam a atenção. A gente não deseja mais a Deus, a gente não tem mais fome de Deus. E corremos atrás de um monte de coisa. E o nosso inimigo sabe disso. Ele joga as iscas que despertam as nossas atenções, que despertam os nossos desejos. E somos pegos por isso. Somos atraídos pelos nossos desejos. E como não cair? Como não ficar nessa vida louca, corrida, desesperada, faminta de muitas coisas? Estamos com fome de muitas coisas. Estamos desejando muitas coisas. Estamos querendo coisas demais. E por querer coisas demais, estamos correndo demais. Estamos cansados, estressados, ansiosos, frustrados, deprimidos, porque queremos muitas coisas, estamos atrás de tantas coisas, buscando satisfação em tantas coisas. Como sair dessa situação? Nós precisamos estar satisfeitos em Jesus, satisfeitos em Deus. E como se satisfazer em Deus? Primeiro ponto é não negar a sua dor. Paulo não está dizendo que está tudo bem. Paulo não está dizendo que está tudo legal, que está tudo tranquilo. Ele fala nas cartas, ele aprendeu a passar necessidade, aprendeu a passar por várias circunstâncias, aprendeu a ser contente em cada situação. A gente não está dizendo para negar a dor. Paulo conhecia todas as questões adversas da vida. A questão não é fingir que não tem problemas, que não dói. Eu não estou falando para você não chorar pelos seus problemas, pelas coisas, não é isso. O que eu quero dizer para você é de onde vem a sua alegria,
Da onde vem a fonte da sua alegria? A sua alegria vem de onde? Não estou dizendo que se você perder um emprego, você vai ficar pulando de alegria, não. Pelo emprego. Mas a questão é, a sua alegria é o seu emprego? A sua alegria é uma pessoa? A sua alegria é alguém? Qual é a fonte da sua alegria? E aqui Paulo, ele está apontando para a fonte. Paulo, ele está apontando para a alegria. Ele não diz apenas, olha, fica alegre. Mas ele está dizendo, alegre-se em quem? Alegrem-se no Senhor. Paulo está está apontando a sua alegria. A sua alegria deve ser nele. Salmo 16, 11, olha o que o salmista fala. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita estão os prazeres eternos. A alegria é no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Salmo 73, 25 e 26. A quem eu tenho no céu, senão a ti? Mas ele não para por aí. Não é só no plano, não é só no céu. A quem e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Será que Deus está perdendo aqui na terra para outras coisas? Será que o seu coração está desejando outras coisas além de Deus? Será que você pode falar isso? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti? Ou não? Ou será que na terra, será que na sua vida tem o seu plano na terra e o seu plano no céu? Não, a minha meta para o céu, a minha meta do céu é chegar lá. A minha meta na terra é conquistar tudo aqui nessa terra. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Para muitos, como eu já falei aqui algumas vezes, Deus é apenas um meio e não um fim. Para muitos, Deus é um meio e não é um fim. Deus é um meio para você ter alguma coisa. Para conseguir uma pessoa para casar, para conseguir um emprego. Eu lembro uma vez, irmãos, faz muitos anos, eu não era o pastor da igreja ainda, mas uma pessoa orou para conseguir um emprego. Aí ela meio que pagou a promessa dela, ela veio com o uniforme do emprego aqui. Deu o testemunho, nunca mais vi essa pessoa. Está trabalhando, esperamos. Então nós utilizamos Deus para nos proteger, para nos guardar, para ter aquilo que nós desejamos. Só que a questão aqui é que Deus não é um meio para obter alegria. Deus não é um meio para obter alegria. O Senhor é a alegria. O Senhor é a alegria, Ele é a fonte da alegria. Ele não é um meio, Ele é o fim. Ele é o fim. Ele é o fim. E recentemente Deus me deu essa experiência. Quando eu fui discipular o Severino. Todos conhecem aqui o Severino, marido da Marlene, pai do Kaique. Um senhor com problemas de saúde, um senhor perdendo a visão, mal em todos os sentidos. E eu tinha a missão de ir lá e falar de Jesus para ele. Só que até então,
Falar de Jesus, eu falo, olha, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus, ele pode realizar, fazer, né? Fazer você conquistar um monte de coisa. Evangelizar jovem, como a gente tem mais costume. Mas eu fui, obrigado. Mas eu fui evangelizar alguém que está numa doença que faz ele perder a visão, que faz ele ficar pior. E ali eu precisava falar de Jesus, da relação dele com Jesus. E eu saía de lá, a situação da vida dele física permanecia a mesma coisa, do mesmo jeito. Só que depois alguém me falava, olha, pastor, obrigado, porque ele está melhor, o coração dele está melhor. Porque eu falei de uma alegria em Jesus, eu falei de uma paz de Jesus, eu falei de algo que não tem a ver com uma mudança exterior. Eu não falei para ele que ele vai ganhar um carro zero, que ele vai ficar rico. Falei que Deus pode curar, que Jesus tem poder, mas isso não aconteceu. Mas ele teve uma experiência com Jesus, independente da situação, independente da saúde física dele, independente do que ele tem passado. Então nós estamos querendo acrescentar algo na palavra para atrair pessoas. A gente não precisa. Você não precisa se esforçar para que as pessoas venham até Jesus. Não tente criar alguma coisa a mais. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. O que nós precisamos, o que o mundo precisa é de Cristo Jesus, Salvador. Hoje esse homem está salvo. Hoje esse homem foi salvo por Jesus. E quando a gente foi lá na semana passada, pelo aniversário dele, eu falei assim para ele, para mim é uma alegria. Porque eu vejo o amor de Deus. Eu vi o amor de Deus alcançando a sua vida, Severino. Eu vi Jesus Cristo salvando você, transformando o seu coração. Eu vi como Deus ama a humanidade, ama o mundo. Eu vi o amor de Deus, porque eu vi a alegria dele, mesmo em uma situação dolorosa. E Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Qual é o nosso olhar? Qual é o nosso olhar para o poder de Cristo? Qual é o olhar para aquilo que Deus ele pode fazer na sua vida e na vida de pessoas? Enquanto nós estamos atrás de várias fontes para nos trazer satisfação, e cada vez mais não vamos nos suprindo, e corremos, cansamos, nos frustramos, queremos abandonar, largar, desistir. E nós não estamos olhando para a fonte, para Jesus, para a verdadeira alegria. Cristo é a fonte da satisfação. Jesus é a alegria. João 6,35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é a porção que você precisa.
Jesus é a porção que você precisa. Ele é o alimento, esse é o pão, é isso que você precisa. Somente Deus pode ancorar a sua alma. Somente Deus pode colocar você em um lugar firme. A alegria da vida é Jesus, meu irmão. A alegria da vida não é o seu casamento. Ele pode te dar alegria, sim, mas a alegria da vida não é o seu casamento. A alegria da vida não são seus amigos. Os seus amigos podem, claro, te dar alegria, mas a alegria da vida não são seus amigos. A alegria da vida não são os momentos marcantes. A alegria da vida é Jesus. A alegria da vida é Jesus. E é isso que nós precisamos olhar e voltar para Ele. E aí, enquanto eu estava estudando, meditando, me veio uma canção da infância. Lucas vai colocar aí. E naquela época, para quem não é daquela época, nós chamávamos de corinho. Tinha o corinho. E eu lembro que quando eu estava ouvindo, era criança, ficava cantando e brincando, apontando para os meus amigos da igreja. Mas essa letra fez um sentido muito importante. E eu queria te apresentar esse corinho. Eu vou ler primeiro, aí o Lucas já vai colocar. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Alguém já conheceu aí ou não? Só 1, 2, 3, 4. Satisfação é a nova vida. Eu com Jesus em alegria. Sempre cantando melodia. Satisfação sem fim. Eu não vou ler mais aqui, a gente vai colocar. Quem souber, é fácil. Você vai olhar e vai cantar, hein? A gente batia a palma, então você tem que bater palma. Bate palma. Isso. Conhece, Fabiano? Palmas. Conhecia Renato Escorinho? Renato também. Então essa letra, ela representa a fonte. É Jesus. É Jesus que satisfaz a sua vida. É Jesus que completa a sua vida. Você está buscando alegria onde? Você está buscando satisfação onde? A alegria da vida é Jesus. Como Paulo, preso, consegue glorificar a Deus?
exortar o povo a se alegrar. Porque a fonte, a alegria é Jesus. Não são as circunstâncias. As coisas da vida podem nos fornecer alegria, felicidade. Mas só existe uma fonte. Só existe uma verdadeira alegria, que é Jesus. E Paulo disse: alegrem sempre. Ele não está falando de uma alegria que depende de uma circunstância favorável. Alegrem-se sempre. Ele está falando de uma alegria que tem uma fonte, mas uma alegria incircunstancial. Uma alegria que depende da circunstância. Mesmo quando as coisas mudarem. Nós precisamos entender, irmãos, que mesmo quando você perde o maior bem da sua vida, a alegria da sua vida permanece em você. Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a alegria, ela permanece com você, porque a alegria é Ele. Romanos 13, 5, 6. Hebreus 13, 5, 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse. Aí quando a gente olha aqui, contente-se com o que vocês têm. Você já começa a olhar para o seu carro, para a sua casa. Não, contente-se com o que vocês têm, porque Deus disse: nunca deixarei vocês. Quem você tem, irmão? Jesus. Contente-se com o que você tem, com Cristo, com Jesus, porque Ele disse: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que pode me fazer os homens. Então, a alegria não é circunstância, a alegria é com quem você está. Se contente com o que você tem, com Cristo, que alcançou a sua vida, que restaurou você, que salvou você, mesmo quando as circunstâncias mudarem, a alegria está morando aí no seu coração. Jesus está aí em você. Que o nosso Deus vivo, Ele tome essas nossas mentes carnais e muda para a mente espiritual. Que o nosso coração duro, terreno, também seja quebrantado, para que possamos nos deleitar na obra de Deus, no amor de Deus, na alegria de Deus. Irmãos, a obra das nossas vidas é nos deleitar nele. A obra das nossas vidas é nos deleitar em Deus. Viver com Ele, desfrutar da vida dEle. Deus, Ele é, irmão, a grande porção da sua vida. Deus, Ele é a grande porção da sua vida. E essa grande porção, ela vai te livrar das iscas que o mundo toda hora está oferecendo a você. Tiago 1, 14, 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo o engodado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Todos nós somos pegos pelo nosso desejo. Essa porção, ela nos livra dessas iscas. Porque o tentador o tempo todo lança a isca. E essa isca está relacionada aos nossos prazeres, aos nossos desejos. A maneira de não cair nessa isca é a alegria no Senhor. É estarmos saciados nele. É estarmos saciados nele. Quando você não está satisfeito em Deus, é mais ou menos assim você no mundo. Sabe quando a gente faz um café lá em cima e alguém fala: a mesa está liberada? O que acontece? Vai todo mundo para a mesa.
Agora, quando você não está satisfeito com Deus, você cai nas iscas do mundo. Você é seduzido pelo seu desejo. A isca é jogada e você vai lá e cai. Agora, quando você está saciado em Deus, você não tem mais fome. Você não tem mais fome. E aí você não é seduzido. O diabo joga a isca. Você está de barriga cheia. Você fala, não, obrigado, eu estou satisfeito. Senhor, demônio, para lá. Estou satisfeito em Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, obrigado não, né? Sai para lá, né? Sai para lá. Agora, quando você não está satisfeito em Deus, você está faminto. Você quer mais. Acho que eu quero conhecer coisas novas. Essa coisa de igreja está me privando, está me tirando a liberdade. Acho que eu quero conhecer outros ares. Eu quero conhecer outros mundos. Vai, meu filho, vai ver o que vai dar a desgraça na sua vida. Você deve conhecer a Deus. Você deve se alimentar em Deus. Você deve estar saciado em Deus. Aí o seu amigo vai te chamar, vamos ali curtir aquele barato ali, vamos ali dar um rolê. Não, muito obrigado, valeu. Não quero, não curto esses esquemas. Aí tem aquele irmão que é ligeiro, não, eu vou lá porque eu vou evangelizar, eu vou ali porque eu vou ser luz ali. Aí ele cai, né? Que na verdade, no fundo, ele queria curtir aquela vibe das trevas. Agora, quando você está saciado, você fala, não curto esse barato não. Não, isso eu não quero não. Obrigado. Estou satisfeito com meu Deus. A alegria do Senhor, ela tira da nossa boca os prazeres do mundo. A alegria do Senhor tira de nós o sabor dos prazeres do mundo. Tira de nós. Tira de nós. Aí o tentador fala, meu Deus não, ele não fala isso. O que acontece que eu não consigo pegar? Ele está satisfeito. Essa alegria, ela funciona como uma armadura. Ela te protege. Então, olha só. Ao invés de você tentar resistir pela força da vontade, ou pela força do dever, você vai buscar a comunhão com Cristo. Você vai orar. Você vai ler a palavra, você vai se alimentar, você vai buscar a Cristo, você vai se alimentar. E aí você vai estar saciado, encantado pela grandeza de Deus. E esses prazeres transitórios não vão chamar a sua atenção. Não vão despertar o seu desejo. Porque existe alguém existe alguém que governa o seu coração. Existe uma alegria que governa o seu coração. Então, quando você se alegra no Senhor, essa alegria ela é muito maior do que qualquer tentação. Qualquer coisa que o inimigo ele pode tentar oferecer para você. E aí eu me lembro que na faculdade a galera falava, não, mas cristão é muito reprimido. Você tem que parar de se reprimir. Não, isso não é repressão. Isso é um coração cheio de Deus. Não é uma repressão, mas isso é um coração satisfeito e alimentado por Deus, aonde as outras coisas não me despertam desejos e atenção. Então não é uma repressão, mas é uma alegria que transborda o meu coração. O apetite é redirecionado. O apetite é redirecionado. E aí Paulo ele fala: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Paulo lhe diz novamente. Paulo repete. Paulo lhe diz, olha, eu vou dizer outra vez, irmãos, nós precisamos voltar ao centro. A igreja precisa voltar à fonte. A igreja precisa voltar a Jesus. E nós precisamos falar quantas vezes que for necessário.
Às vezes a gente está cansado de falar a mesma coisa. Você que é líder de grupo familiar, discipulador, eu vou te fazer um pedido para você: não se canse. Porque você vai ver as cartas de Paulo, ele falando várias vezes: outra vez vos digo. Não se canse de falar. Esse é o seu chamado. Falar a mesma coisa várias vezes. Várias vezes falar a mesma coisa. E talvez para a mesma pessoa. Não se canse. Não se canse. Esse é o seu chamado. É um chamado que deve ser incansável. Falar e ensinar quantas vezes for necessário. A fonte da nossa alegria, então, ela não é o que está relacionado ao nosso redor, mas a fonte de alegria é Jesus. Salmo 84:10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu pai a habitar na tenda dos ímpios. Qual é a sua alegria? E aí, existe uma fala do John Piper, que ele diz assim: imagina você chegando lá no céu. Então fica aqui comigo agora. Imagina você chegando lá no céu. Você vai lá no céu, chegou lá. E lá não tem mais dor, não tem mais depressão, escassez, não tem mais briga, violência. Aquela vida perfeita. Sabe quando você fala: Senhor, volta logo, eu quero ir para o céu, eu quero sair dessa vida. Imagina lá. Aí você encontra as pessoas que você ama, que foram antes de você. Você encontra lá a galera toda. E lá você tem, todo tipo de lazer. Você está no céu, cara. Curtição. Hopi Hari nas nuvens ali, curtindo a montanha-russa nas nuvens. Aquela vida. Tudo o que você queria. Você fala: cheguei ao céu. Que vida perfeita. Mas aí, sabe quem não está lá? Jesus. Jesus não está lá. E aí, sabe a maior tragédia? Você falar: está tudo bem. Está tudo bem, porque aqui é um lugar perfeito. Aqui é um lugar bom. Aqui não tem mais violência, briga, tudo paz, uma vibe legal. Você não sente falta de Jesus, Ele não está lá. Isso para nós, irmãos, deve ser assustador. Porque para nós queremos o céu, mas nós não queremos Jesus. Nós queremos o céu, mas nós não queremos Jesus. A questão é: quem você quer? Quem você quer? Quem você quer receber? Com quem você quer viver para sempre? Qual é a fonte da sua alegria? Quem é a fonte da alegria? E aí ele fala: olha, isso pode ser tudo, menos o céu. Pode ser tudo, menos o céu. Porque o céu é Jesus. O céu é estar com Jesus. O céu é viver eternamente na presença dEle. Jesus não pode ser um meio para nós querer alguma coisa para nós mesmos. Jesus deve ser o nosso objetivo maior de vida. Então se o Renato puder vir, alguém do louvor, eu peço e pergunto para você: qual que é a substância da sua alegria? Quem é a sua alegria? Onde você tem buscado alegria? Você pode ficar em pé?
Eu quero orar com você. Eu gostaria de orar com você, irmãos. Deus tem falado conosco nesses dias. Deus tem falado conosco nesses dias. Lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. A verdadeira alegria é o Senhor. Quais são os ídolos que têm tomado o seu coração? Quais são os ídolos que são alegria maior do que Deus? Nós temos tantos ídolos que nós nem percebemos. Nós levamos tantos ídolos que a gente nem percebe. Talvez exista alguma coisa aí no seu coração que te dá mais alegria do que Deus. Talvez você está buscando alegria em alguém, em uma pessoa, na sua conta bancária, naquilo que você tem ou naquilo que você deseja. Qual é o seu ídolo? Talvez hoje você precisa reconhecer esse ídolo e entregar esse ídolo ao Senhor. E entregar esse ídolo ao Senhor e desfrutar da alegria que vem dele. Ele é a alegria. Você pode fechar os teus olhos e você fazer a sua oração. Faça você a sua oração. Faça você a sua oração. Sonda o seu coração. Veja se não tem algum ídolo, alguma coisa. Aonde você tem buscado alegria? Onde você tem buscado alegria? Fale com Ele. Ore ao Senhor. Senhor, revele os ídolos do nosso coração, Pai. Revele, Senhor, o ídolo. Revele, Senhor. Talvez seja um trabalho, talvez seja uma carreira, uma meta profissional, um sonho profissional. Talvez seja uma meta pessoal. Talvez seja uma pessoa. Talvez seja a sua esposa, o seu marido. Talvez o seu ídolo seja o seu filho. Talvez o seu ídolo seja o seu próprio filho. Que o Senhor hoje seja a sua alegria. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Talvez o seu ídolo é o dinheiro, o reconhecimento, o seu orgulho. Qual é o seu ídolo? Revele, Deus. Revele, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Mostra para nós. Nós queremos lançar aos teus pés hoje todos esses ídolos, Pai. Queremos desejar o Senhor. Queremos nos alegrar no Senhor. Queremos buscar satisfação no Senhor. Será que você é aquela pessoa que está querendo curtir um movimento diferente? Será que você é aquela pessoa que quer ter sensações diferentes? Talvez para você esse ambiente está quadrado. Está te faltando filho, Jesus no coração. Está te faltando satisfação nele, alegria nele.
Muda o seu coração. Converta o seu coração a Jesus. Converta o seu coração a Deus. Converta o seu coração a Ele. Oh, Senhor. Em nome de Jesus. Revele, Pai. Revele, Senhor. Revele. O trono da sua vida é de Jesus. O centro da sua vida é Jesus. Eu quero orar por você. Você tem uma necessidade específica dentro do que foi falado, ministrado. Enquanto nós cantamos, eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Não se envergonhe, não tenha medo, mas quero orar por você. Enquanto cantamos, você pode se achegar.